Em vídeos passados, eu falei bastante sobre o sábado. Mas um ponto do sábado que pode intrigar as pessoas que não estão acostumadas com essa questão é que a gente começa a guardar ele na sexta-feira, no pôr do sol de sexta-feira, e vai até o pôr do sol de sábado, e não da meia-noite até a meia-noite. Por que isso é feito? Você já parou para se perguntar sobre isso? Se você tem essa curiosidade, senta em volta da nossa fogueira e vamos falar sobre isso. No livro de Neemias, nós vemos que o povo estava profanando o sábado. Então, eles estavam fazendo comércio, entre outras atividades que não eram apropriadas para esse dia. E ele tomou uma atitude. Ele resolveu fechar os portões da cidade para que comerciantes não entrassem na cidade no dia de sábado. Mas o que é interessante, que ficou registrado nessa história, era o momento em que os portões deveriam ser fechados. Eles deveriam ser fechados assim que a sombra começasse a bater no portão, ou seja, o dia começasse a cair no pôr do sol da véspera do sábado, ou seja, no pôr do sol da sexta-feira. E eles só poderiam ser reabertos, os portões, quando fosse o pôr do sol do dia seguinte, ou seja, o pôr do sol do sábado. Então, através dessa história, a gente pode ver o momento em que se começava a guardar o sábado, a guarda do sábado, que era no pôr do sol do dia anterior, até o pôr do sol do dia de sábado mesmo. E você já pensou por que a gente troca o dia à meia-noite? Será que acontece algum fenômeno natural ali na 0 hora, que agora a gente pode dizer que um dia acabou e começou outro dia? Na verdade, isso por muitos anos não foi consenso dentro das sociedades. Algumas sociedades antigas começavam o dia quando o sol raiava, outras quando o sol se punha. Mais para frente, alguns começaram a pensar que o dia deveria começar ao meio do dia, né, quando o sol tivesse a pino. Então foi só muito recente, no século XX, em que se chegou a um consenso de que o dia viraria à meia-noite. Por quê? O horário do raiar do sol, ou o horário do pôr do sol, não é 100% confiável quando a gente pensa num mundo mais moderno. Ele varia ao longo dos dias, ao longo das estações, ao longo do local em que você está. Então, convencionou-se que seria um horário fixo a mudar um dia para o outro. Mas não era assim que a Bíblia enxergava. Além da história de Neemias, nós temos uma outra história muito conhecida, que é a história da criação. Então, se você já leu ali o relato da criação em Gênesis, você vê que sempre fala, que ao final do que Deus tinha criado naquele dia, fala, e foi tarde e manhã do dia tal. Então, foi tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia. Então, por ali você vê que é como se o dia começava à tarde, ou seja, quando o sol se punha, e depois tinha um outro período de luz, né, quando o sol se raiava. E quando o sol se punha de novo, começava um outro dia. Então, a gente consegue entender por esses relatos que a Bíblia, ou as pessoas ali da época da Bíblia, entendiam que o dia terminava e começava o próximo dia, ou seja, o dia virava, era no pôr do sol. E é por isso que até os dias de hoje, os guardadores do sábado iniciam a guarda do sábado na sexta-feira, no pôr do sol de sexta-feira, e ele vai até o pôr do sol de sábado. Para você que chegou aqui, eu tenho um convite especial. A gente está estudando e falando muito sobre a Bíblia, mas você quer se aprofundar mesmo? Você quer estudar com alguém que tenha conhecimento, que possa tirar as suas dúvidas? A gente vai deixar um link para você se aprofundar ainda mais nas verdades bíblicas e estudar a Bíblia gratuitamente. Isso também introduz um outro conceito interessante, que é o dia da preparação. A Bíblia chama, em alguns pontos ali, a sexta-feira do dia da preparação. Inclusive, quando a gente tem o relato da morte de Jesus, é citado bem claro ali, né? Fala que era o dia da preparação, o dia que Jesus morreu. E todos ali guardaram o sábado, e foi só no primeiro dia da semana, que hoje nós entendemos como domingo, que eles voltaram às suas ações, foram lá ver o corpo de Jesus, iam terminar o embalsamento e etc. Então, o que seria isso, o dia da preparação? Como o próprio nome diz, é um dia para você se preparar para o sábado. Então, fazer todas as provisões para que eu não tenha que me preocupar com elas no dia de sábado. Então, eu vou deixar a comida preparada,
eu vou deixar todos os meus assuntos resolvidos, todas as minhas pendências resolvidas. E no sábado eu vou simplesmente curtir. E curtir com a minha família, curtir com os meus amigos e principalmente curtir com Deus esse dia que Ele deixou separado exatamente para isso. Talvez você já tenha passado pela seguinte experiência. Você vai fazer uma viagem e para fazer essa viagem você precisa ter vários assuntos resolvidos, várias pendências eliminadas. Então você corre e quando você viaja você está tranquilo, porque você sabe que você deixou tudo resolvido. Inclusive algumas coisas, pendências que estavam rolando ali semanas e que você estava meio que deixando de lado, não queria resolver. Aí quando você vai viajar, você resolve tudo que você tinha que resolver. E aí você consegue entrar com tranquilidade na sua viagem e aproveitar e despreocupar, porque você sabe que você já deixou tudo provisionado. É exatamente essa a ideia da sexta e do sábado. É matar todas as suas pendências, deixar tudo preparado para que você consiga entrar com tranquilidade e aproveitar 100% esse momento tão especial que Deus deixou separado para a gente, que é o sábado. Então espero que vocês tenham gostado desse assunto e até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha ele para que ele possa avançar ainda mais. E se ficou alguma dúvida, coloca também nos comentários para a gente ter esse feedback de vocês e responder qualquer pergunta que a gente possa responder.